Bom dia a todos. É um prazer ver essa casa cheia, né? Em pleno feriado, eu tô pensando que eu ia chegar aqui, não ia ter ninguém, todo mundo na praia, né? Que nada, o pessoal veio fazer uma homenagem ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que outro dia eu estava falando, não, mas tem que ter feriado, porque senão o santo se revolta. Aí eu disse assim, que santo é esse que não gosta de trabalho, né? Muito engraçado isso, porque tem aquela história uns anos atrás que mudaram o feriado, né? E teve uma enchente. Então, aí disse que não pode ficar sem feriado no dia do padroeiro. Então eu falei, que santo é esse que não gosta de trabalho? Muito bem, então, vamos começar com a nossa meditação falando de um sábio que é da tradição Vedanta. O nome dele é Narada. Narada era um sábio que tinha dentro de si todo o conhecimento e toda a verdade a respeito das leis universais. Então ele tinha em sua vida muito presente Deus. Ele não questionava nem mesmo quando as grandes dificuldades, as grandes dores se abatiam sobre sua vida. Então ele era uma pessoa absolutamente conscienciosa dos seus deveres diante da lei de Deus. Mas um dia apareceu na cidade em que ele morava um yogi. E ele estava lá na primeira fila porque ele sabia que provavelmente aquele yogi traria para ele novos conhecimentos e que poderiam ser incorporados à sua vida. E o yogi discursa sobre Maya. Maya na concepção é ilusão ou erro da compreensão. E ele ouve aquilo e começa a se questionar, como é que pode existir alguém que se iluda, né? Como é que é isso? Ele nunca tinha passado pela experiência, então de tarde, né, na sua meditação, como ele fazia habitualmente, ele pede a Deus que ele quer experimentar o que é ter ou passar pelo Maya. E quando ele está lá na meditação, conversando com Deus, Deus se materializa um cântaro de água e diz para ele, Narada, eu estou com sede, busca água para mim, e a sua vontade, o seu desejo será realizado. E Narada sai, ali próximo tem um rio, para buscar a água para o seu Senhor. Afinal de contas, né, poder propiciar isto a Deus era uma coisa maravilhosa. Só que quando ele está pegando a água, ele ouve alguns passos, vira-se de lado e ele vê uma mulher deslumbrante. Aos seus olhos era uma deusa. Ele posa o cântaro e começa a conversar com a moça. Imediatamente se apaixona, mostra todas as suas qualidades, pede a moça em casamento e ela prontamente aceita e o cântaro fica lá. E Narada vai viver a vida. Se casam, constroem uma linda família, aparece o primeiro filho, o segundo, o terceiro, era uma verdadeira família. Passados anos, apesar da idade já mais avançada, apesar das dificuldades do casamento, aquele casal era muito feliz com seus 3 filhos. Eles já na adolescência eram estudiosos, eram garotos bem preparados, e eles brincavam no rio, o mesmo rio, quando se aproxima uma tempestade. E aí a mãe corre para a beira do rio para dizer para os meninos que saiam da água, porque afinal de contas vem a tempestade. Mas no afã da juventude, eles dizem que não tem problema, que eles estudaram muito, que eles sabiam navegação, que eles conheciam as coisas e que não haveria problema. A mulher de Narada corre então ao marido pedindo socorro para tirar a ideia daqueles meninos de continuarem na água,
apesar da tempestade que se aproxima. Mas, quando o pai chega, a tempestade já está instalada, o mar revolto, os dois correm para o mar na tentativa de salvar os meninos, mas nada feito. Ali diante da impotência dos dois, as crianças morrem. E ainda naquela coisa de sai ou não sai da água, a mulher também se afoga. Ele fica desesperado. Espera a tempestade se acalmar, sai da água, ainda muito revoltado, né? Porque afinal de contas ele era cumpridor de tudo. Ele era temente a Deus, ele fazia as coisas direito, e naquele desespero de dor, ele clama por Deus. E quando ele está naquela agitação, né, naquela confusão, ele ouve passos e vê que se aproxima dele uma pessoa, o chama pelo nome. Ele olha, levanta o rosto, enxuga as lágrimas, e quando ele olha, ele vê que ele conhece aquele rosto, mas não se lembra de onde. E esse alguém lhe diz com um sorriso maroto: Nárada, que fazer? Que fazes? Por que gritas? Eu estou com sede, cadê a minha água? Né? Então, essa historinha Vedanta, né, serve para nossa ilustração do tema da manhã de hoje, extremamente delicado. O nome, né, que está no livro O Homem de Bem é A Ilusão do Ego. E aí a gente fica pensando, né, como é que é essa história? Porque quando nós, ainda lá nos primórdios das cavernas, nós temíamos a Deus, e como não saber como aplacar a fúria dos deuses, a gente arranjou oferendas, criamos deuses, éramos nós e os deuses. Mas à medida que a gente foi crescendo, foi tomando consciência, percebemos que não havia necessidade mais de um só Deus, de vários deuses. Começamos a atribuir a apenas um Deus. E com isso, fomos caminhando, e hoje o homem começa a perceber, começa a analisar que se existe esse Deus e ele está em todas as partes, é sinal também que existe um Deus dentro de si. Então o homem começa a não mais atribuir externamente as forças. Ele começa a atribuir a si todos os poderes, todas as forças. Há uma tendência natural, e os filósofos, os estudiosos, chamam isso de euteísmo. O homem é o seu próprio Deus, mas com equilíbrio, né? Ele começa a perceber que se ele é Deus, o outro também é Deus. Então haverá equilíbrio, haverá harmonia. Mas isto é futuro. Nós estamos a caminho disso. Por enquanto nos dizem que nós somos ególatras. Na realidade, estamos centrados em nós mesmos. A nossa importância da personalidade é muito maior do que deveria ser. E com este caminhar de eu sou o centro do universo, eu venho fazendo algumas besteiras. Venho maltratando a natureza, venho maltratando o meu semelhante. E isto começa ainda na fase da infância. Diz-nos o famoso, né? O famoso aí, né? Psicólogo, o Freud, que tudo começa ainda na tenra idade. Que quando a criança nasce é apenas o id, que é o instinto, que é aquela coisa da conservação da vivência. A criança ainda não consegue se perceber. Tudo para ela é um todo. E são aí que começam as grandes influências.
não só da família, daquele meio em que ela vive, mas também das outras pessoas que começam a conviver com ela. Ela começa a ter aprendizados, e diz-nos Freud que é tudo muito difuso. A única coisa que ela ainda percebe um pouco melhor, quando ela ainda é muito pequenininha, é a própria mãe. Com o passar do tempo, aí ela começa a paulatinamente desenvolver as suas aptidões, porque começam a ter influências externas. Então começam não só a vontade e as imposições dos adultos, que começam a colocar regras, começam a colocar limites, ela começa a aprender a ficar zangada, porque até então ela não se percebia, e já maiorzinha ela consegue se perceber, e ela não quer muito aquilo que a oprime. Então ela começa a ter a identidade, e aos 3 anos de idade está formado o seu eu, ou como Freud chamou, de ego. E é aí que começa então a nossa confusão, né? Porque afinal de contas, este eu, que é o nosso consciente, que são as nossas vivências, as nossas experiências, nós poderemos, como espíritas, trazer para nós hoje as nossas outras encarnações, começam também a se manifestar. Então eu estou no bolo, estou nesta confusão, e o meio começa a exigir de mim comportamentos. Então, o que acontece? Eu estou crescendo, vou ter lá mais adiante a adolescência, que é uma fase muito complicada, a gente sabe disso, uns mais, outros menos, e é sempre esse conflito do ego, porque o id já foi, que são as coisas mais instintivas. O ego é a nossa manifestação aqui, mas tem também dentro de nós, que Freud chama do superego, que o superego seria o general, é aquele que dá as regras. Então temos aí os 3 componentes dentro de nós, formados, e que nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas o que acontece? Nós somos seres ainda, como eu disse, nesta fase de caminhada à melhoria consciencial, vamos chamar assim. Nós temos algumas coisas muito centradas em nós mesmos. E o que acontece? Nós somos pessoas, diríamos assim, iludíveis, né? Nós queremos que a vida seja aquilo que eu quero. Então tem uma psicóloga chamada Mara Regina Garcia Genco, que ela diz assim: a verdade é o chão e a ilusão é o topo da escada. Para ser forte e lidar com a vida, é preciso tirar a escada e se manter firme no chão da verdade. Então nós estamos agora, neste momento, conscientes de que, uma frase que a gente usa e que eu acho horrorosa, mas a gente usa muito, que a gente diz assim: nossa, como a vida é dura. É porque na realidade nós vivemos grande parte da nossa vida, mesmo já adultos, em ilusão. Nós somos pessoas iludíveis. Nós sempre queremos que a vida seja, ou que fosse, diferente do que ela é. E com isso a gente costuma dizer assim: eu me desiludi com fulano, com fulana, a situação, não era isso que eu queria. Porque na realidade a minha programação não era aquela para ser. Porque nós queremos que a vida seja diferente. Então quando a gente ouve lá, né, na narrativa do Narada,
Ah, mas então ele não devia ter casado. Não é isso que a gente está querendo dizer, né? Ele se largou. Porque é assim, a gente se distrai nas ilusões da vida. A gente quer que seja. A nossa percepção nem é sempre clara, é fácil de ser observada. E diz-nos, né, o sempre, a espiritualidade, que o nosso grande problema é o tal do ego. Nós somos muito centrados em nós mesmos. Nós somos muito voltados para nós, para a nossa importância da nossa personalidade. E com isso, eu quero, eu desejo, eu exijo que o outro seja da maneira que eu acredito que seja melhor para ele. É uma doideira. É uma piração. Eu quero que meu filho seja assim, 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 assim. Porque eu, como mãe, sei o que é melhor para ele. Só que a gente esquece que ele é uma individualidade, que ele tem determinadas características, determinadas qualidades, determinadas dificuldades que terão que ser trabalhadas. E ele jamais será aquilo que eu desejo. Ele pode até se aproximar disso. E que aí é que é o problema. Porque muitas das vezes, para nós agradarmos o outro, para que a gente possa viver em harmonia, nós criamos um eu falso. Eu não sou aquilo que eu desejo ser. Então eu acabo me violentando, eu acabo tomando atitudes que não seriam as melhores para mim. E aí eu chego em determinada fase da minha vida, apresento uma série de doenças, muitas das vezes não detectáveis, porque eu quis ser aquilo que o outro desejava para que ele me amasse. Porque se eu acreditei que se eu não fizesse aquilo que ele queria que eu fizesse, ele não me amaria. Então eu acabo vivendo uma vida iludida, né? Acabei fazendo um papel de Regina que não tem nada a ver comigo, nada. E um belo dia eu começo a descobrir que isto que eu fiz pelo outro não tem o retorno que eu queria. Não é tão bacaninha assim eu ter aberto mão. Quantas mulheres a gente sabe, hoje muito menos, que abriram mão das suas vidas profissionais, por exemplo, em nome de fazer a vontade do bem, né? Que afinal de contas, para ele me amar, eu tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. E aí quando o bem cansa de mim, arranja outra, porque eu virei uma mala sem alça, né? Chatérrima, dentro de casa, cuidando do filho, não me cuido, ele vai arranjar outra. Tenho certeza disso. Ou vice-versa também, né? Porque também tem as mulheres malas, né? Só homem que é mala, né? Todo mundo é mala quando resolve ser. Aí o que acontece? Ele não poderia ter feito isso comigo. Eu abri mão da minha vida. Aí a gente faz um discurso e o outro fala: você fez isso que você quis. Eu não pedi nada. Como não? Ah, você fez isso que você quis. Ele pode ter até exigido, mas eu é que tinha que ter o discernimento do bom e do ruim para mim, e não para o outro. Então a psicologia hoje trabalha muito em paralelo o problema das doenças emocionais, né? Que são essas ilusões que eu vou vivendo durante a vida e vou acreditando que é verdade. E uma das coisas que é muito complicada e que é em cima, né, do texto e que é dificílimo, é que nós ainda não somos homens de bem. Nós estamos a caminho do homem de bem. Eu tenho momentos ainda na minha condição evolutiva que eu tenho vontade de matar o outro. Quero esganar o pescoço do outro. Mas
como eu sou espírita, uma pessoa evoluída, né? Melhor que os outros, porque ainda tem isso, né? Espírita de vez em quando surta e acha que o espiritismo é a melhor religião que tem no planeta. Aí acha que o protestante, o católico, o muçulmano não presta. Só quem presta é o espírita. Aí nesse momento meu de loucura, eu acho que eu não posso sentir raiva. Então eu seguro a minha raiva, né? E vou fazendo isso. Faço isso uma vez, faço isso 2 vezes. E a raiva está aninhada. Porque se de alguma maneira eu conseguir extravasar a minha raiva socando o travesseiro, ótimo. Mas eu não faço isso. Eu vou aninhando dentro de mim emoções ruins que vão acabar por me adoecer. E aí a gente diz assim, não, mas é um processo. Você tem que passar por isso para se tornar um espírito perfeito. Ilusão de novo. A gente tem que ir no nosso passo, no nosso tempo, na nossa condição. É verdade, eu senti raiva, tive vontade de esganar o sujeito, mas eu já não faço mais isso. O que eu posso fazer então para amenizar a minha raiva? Tem que ter um jeito. Vou caminhar na praia, né? Vou fazer uma atividade qualquer que me desligue daquilo. Então nós ficamos com esta ilusão de que nós somos potentes, nós somos maravilhosos. E aí de vez em quando a gente não segura a onda, né? E aí ouve o pessoal de casa dizer assim, nem parece que você é espírita, porque espírita não se comporta assim. Então a gente tem que ter consciência de que nós estamos hoje fazendo o nosso melhor. Não existe melhor do que hoje. Ah, mas eu poderia, eu deveria. Gente, isso é arrogância, é prepotência, não existe isso. A gente, da próxima vez, já que esta lição de hoje não deu certo, na próxima vez eu vou tentar não me comportar assim. Mas hoje é o melhor que eu posso fazer. É xingar, né? Porque a gente ainda tem... Eu não verbalizo, né? Eu acredito que grande parte das pessoas que dirigem aqui na casa não são pessoas que falem mantra negativo quando estão no trânsito e alguém fecha. A maioria diz assim, vá com Jesus, que Deus lhe abençoe. Eu acho que a grande maioria faz isso. A minoria, só a minoria que fala mantra negativo. E aí a gente briga com a gente, né? Temos aí um comportamento extremamente negativo conosco, porque aí a gente exagera do contrário. E a gente quer ainda, nesse estágio que nós estamos, sermos Teresa d'Ávila, Chico Xavier, isso são eles. Eu estou a caminho disso. É o meu tempo, é o meu processo. É legal quando eu abro mão, eu sou uma pessoa bacana, eu dispenso algum tempo da minha vida, sou uma pessoa paciente, caridosa, amável, que nem a Jane estava falando do teste, é o melhor lugar, hein? Já trabalhei no bazar. É o melhor lugar para testar isso tudo. Porque a gente encontra ali pessoas complicadíssimas. É um bom exercício. Agora, se eu não conseguir, ainda não consigo, não dá. Então eu não posso me crucificar e dizer que eu sou péssima, sou uma pessoa ainda, e aí acabo comigo. Nem tanto um, nem tanto o outro. Haverá um dia, sim, que nós seremos verdadeiramente este homem de bem naturalmente. E não porque eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Então essa ilusão que a gente tem é muito complicada. É verdade que na grande maior parte das vezes
ou das pessoas, nós ainda estamos centrados no eu. Eu vou fazer o que é melhor para mim, no sentido exagerado. Mas no sentido saudável, é muito importante que eu pense em mim. Porque eu abrir mão da minha vida em prol do outro é muito complicado. A frase de Jesus é belíssima, né? Quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu dedico a minha vida inteira ao próximo. Estou 24 horas ligada no outro. Né? É posto de atendimento fraterno na minha casa. Eu não como direito, eu não durmo direito, eu não faço nada de saudável para mim, porque eu estou sempre à disposição do outro. Isso são eles, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, que já conseguem não ter este ego e conseguem abrir mão, não no sentido em que a gente chama de abrir mão, já é, como diz a garotada, é natural. É como a mãe que atende ao filho, né? Não tem troca, é. Então, a proposta do texto é essa, é que a gente também não exagere neste outro lado. É bom? Vai ser bom? Vai. Se desapegar, ser menos orgulhoso, ser menos egoísta, isso é bom? Claro que é. Porque é bom para o outro? Não, porque é bom para mim. Uma beleza ser desapegado. A gente está vendo aí no planeta lição de desapego. Então vamos olhar o povo lá para não ter que passar aqui. Mas não que eu precise abrir mão da minha vida para que o outro seja feliz, porque aí vai ter alguma coisa errada. Porque se eu abro mão de mim em prol do outro e eu adoeço, é sinal de que tem alguma coisa errada. Só adoece quem tem a alma doente. Quem tem a alma saudável não tem como adoecer. E essa psicóloga, né, nos diz, inclusive, ela vem em cima de um texto espírita, que nós temos essa coisa ainda muito arraigada com essa frase, né, de ser bom, de ser melhor, de fazer caridade. Isso é muito legal. Desde que seja de alma. E não para que a gente faça, porque quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. A espírita saiu do céu e foi para o nosso lar. Então eu vou todos os dias lá no Rita de Cássia, porque eu sei que quanto mais caridade eu fizer, melhor eu vou ser. E quando eu desencarnar, com certeza eu vou para um mundo melhor. Mas no pequeno, no dia a dia, na confusão, eu me comporto complicadíssima. O porteiro fala bom dia, eu rosno. Não, mas eu tô lá, né? Eu vou lá na Rocinha 3 vezes por semana, trabalho na desobsessão, passe de tratamento. Tô lá. Então cuidado, gente. Porque a gente tem que ter a medida certa para nós. Muitas das vezes as pessoas não são religiosas e são extremamente humanas. O que eu acho que nós temos que nos lembrar é da humanidade. É cuidar do planeta, é cuidar desta casa que nós vivemos aqui, chamado Terra. A gente se preocupa muito pouco com isso. A gente está muito mais voltado para o eu, cuidar de mim, no sentido da minha família, dos meus amigos. Começa o exercício, né? A gente tem aí os apelos do planeta. Mas a gente esquece quando está lá tomando banho. É o ideal? Não. Tudo é um contexto junto. É eu ainda fazer o sacrifício de arrumar o meu guarda-roupa, né, para feder aquela roupa que não entra mais. Não entra mais, mas eu estou na esperança, de novo, né? No final do ano,
tá mais magra e poder entrar naquela calça que não entra há 20 anos em mim. Mas eu sei que uma hora eu vou entrar nela. Não é assim, né? Então é esses desapegos, exercícios pequenos que fará com que eu possa ter uma vida melhor. Eu não acredito, por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente lê, que quando a gente reencarnou para sofrer e pagar a dívida. Eu não acho isso, apesar de ainda ter gente que fala isso. Eu acho que a gente está aqui para aprender a lidar com as pessoas, aprender a ser melhor, a ter uma vida feliz. Mas a gente encrenca com as coisas, é tal da ilusão. A gente encrenca. Teve uma vez uma pessoa perguntou para outra, né, num curso: você gosta dela ou cismou com ela? Tem isso, né? A gente cisma às vezes com a pessoa e quer que a pessoa faça do jeito da gente. Não é assim. A vida vai trazer dificuldades, vai trazer dissabores, mas traz muitas alegrias. Tem muitas alegrias. A gente tem que ver a cada dia o melhor do dia. Eu estou com alguém, vou estar inteira com esse alguém. Curtir o dia com aquela pessoa. Mas a gente ou lembra do passado, ou vive no futuro. E esquece que eu posso amanhã não estar mais com aquela criatura. Né? Será que ela vai fazer assim? Será que ela vai fazer assado? Mas ela tinha que fazer assim. E aí vamos sofrendo, vamos arranjando problema pra gente. Então a gente tem aí, por exemplo, algumas sugestões para que a gente possa começar a viver mais no real, né? A primeira, que eu acho grande barato aí, para todos nós, é fazer as pazes, achei muito bonita essa frase, com as imperfeições. Olha que frase bonita. Fazer as pazes com as imperfeições. Somos. O que eu posso fazer? Com certeza estou melhorzinha do que antes. Tenho certeza disso. Até pelo análise que a gente é crítica, tem que aceitar. Eu há 10 anos atrás não era igual hoje. Como eu melhorei? Mas naquilo eu piorei. Mas vou melhorar qualquer hora dessa. Eu estava vendo uma pessoa falando pra mim ontem, né? Eu tenho certeza que até o final do ano eu emagreci 10 quilos. Não sou eu, não. É uma colega de grupo. É o pessoal lá do Vigilante do Peso, né? Aí a pessoa disse pra ela: não faça isso com você. Não determine uma coisa que você não sabe se vai poder. E quando chegar no final do ano e você não tiver emagrecido os 10 quilos, você vai estar tão amargurada, tão triste, que não vai ter valido. Você vai ter feito sacrifício e não aprendizado. Determine que você quer emagrecer 10 quilos. E lute para que você se discipline, se conscientize que é melhor para você. E aí sim, pode ser que esses 10 quilos sejam em 6 meses, em 3 meses. Não faça isso, porque a gente é muito cobrador, né? A outra é coragem para descobrir os nossos desejos, as nossas tendências e os nossos sentimentos. Eu ainda tenho vontade de matar o outro, esganar. Mas o que eu posso fazer? Eu não sou eu. Eu não posso ser diferente do que eu sou agora. Eu posso melhorar, mas não posso ser o que eu não sou. A outra é exercitar a autoaceitação através do perdão. Exercermos o perdão de nós mesmos. Errei. O que eu posso fazer? Vou tentar da próxima vez não fazer. Mas a gente se cobra muito, se exige muito e acaba cedendo demais para o outro. O outro monta nas costas da gente, faz tudo o que ele quer e nós não permitimos que a gente faça isso, né? Aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta e valorizar. Essa é para
terminar. Valorizar afetivamente as nossas vitórias. Consegui hoje não esganar a vizinha. Que legal. Ótimo. É o tal do só por hoje do AA, né? Que o AA faz isso. Só por hoje eu não bebi. Legal. Já consegui hoje não fazer assim. Só por hoje. E tem pessoas que a gente lida bem. Tem outras que a gente lida mal. E o dia que eu conseguir, né, ser verdadeiramente este homem de bem, nada disso terá importância. Né? O outro vai me fechar no trânsito, o outro vai falar um monte de abobrinha a meu respeito, e eu vou achar aquilo tão engraçado. E vou dizer assim, coitado, ainda vai aprender muito. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de aceitar assim. Eu brinquei com vocês sabem, algumas pessoas aqui já me conhecem de longa data, né, que existem alguns lugares na vida da gente que são verdadeiros lugares de exercício. Um é o bazar, né? Eu falei agora, o outro que vocês sabem é ser síndica, né? Ser síndica é o melhor, é o concurso. Né? É a gente arranjar todos os problemas e tentar solucioná-los sem se aborrecer. Então, é o processo. Vamos fazer as coisas como são, sem nos iludirmos de sermos mais ou de sermos menos. E começar a prestar atenção no meu eu. É importante o ego. Ele dá sinais pra gente de como a vida é. Do quem eu sou, o que eu desejo, o que eu não desejo. O que eu não posso é me camuflar, é me enganar, dizendo que eu sou uma gracinha ou dizendo que eu sou péssima. Vamos ver quem eu sou. Meta para 2010, né? Como é que eu sou? O que eu tenho de desejos, o que eu tenho de amores, de indiferenças, de rusgas, para que a gente possa cada vez mais ter uma vida menos sofrida. Porque muitas das vezes a gente sofre, diz-nos a psicóloga, que a gente sofre porque não vive no real. Ou a gente sofre porque está na ilusão. Então, esse é o alerta. E vou ler um trecho, 2 frases, para a gente terminar. Uma de Teresa d'Ávila, né? Que diz assim, ela numa conversa com Deus. Ó Deus, se eu oro, jejuo e dou esmolas porque eu quero ganhar o céu, não me deixe nunca lá entrar. E se eu faço todas essas coisas porque eu tenho medo do inferno, lance-me agora lá. E Santo Agostinho diz, o pecado é o amor em si mesmo. Então que a gente reflita sobre essa coisa de ser, de estar em nós mesmos. Porque eu só vou poder efetivamente ajudar o outro se eu estiver bem comigo. Senão não tem como. Bom dia a todos. Gratíssima, Regina. Obrigada mesmo. Nós vamos agora